Sabe que a gente vai abrir o programa de hoje com uma pauta super legal, eu estava inclusive comentando com as meninas, né? Uma pauta bem completa, o quanto é imprescindível que a gente olhe o indivíduo como um todo, né? Então, quando a gente fala de um problema em algum órgão específico, muitas vezes a gente está falando de um quadro sistêmico que também caminha para questões aqui, ó, emocionais, questões mentais. Então hoje a gente vai falar da saúde digestiva que pode estar associada à saúde mental. Então vou apresentar o nosso time. Bem-vindas, meninas, olha lá. Doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo, mais uma vez com a gente. Obrigada, a você, sempre um prazer. E doutora Liliana Seger, que é psicóloga, bem-vinda também. Obrigada. Pra gente debater um pouquinho essa questão. O indivíduo como um todo, né, meninas? Eu queria, inclusive, ouvir das duas, até pra gente introduzir o assunto, o que hoje, dentro de cada especialidade, vocês já sabem que está comprovado, de fato, essa nossa ligação, né? Sim. Do cérebro, das emoções, com essa questão da nossa saúde intestinal. Bem-vinda. Obrigada pelo convite de novo, estava com saudade já. Também, a doutora sempre divertida, muito bom. A gente estava conversando, né, a respeito de tratar o paciente como um todo hoje, né? Não é só aquela consulta de você saber se está com uma gastrite ou um desconforto intestinal, mas lidar com essa questão psicológica do paciente que afeta diretamente, na minha parte, em relação à gastrite, a diarreias, a síndrome do intestino irritável, que hoje é uma questão muito comum no consultório. Então, todos esses distúrbios estão relacionados com o nosso dia a dia, o nosso emocional, se você se alimenta bem, se você tem tempo para se alimentar, a correria da mastigação. Então, tudo isso a gente tem que entender e também ajudar o paciente nisso. Às vezes é um paciente que não tem meia hora ou uma hora de almoço. Então, a gente tem que entender todo esse fluxo para poder ajudá-lo. E na prática clínica, é bem isso que você nota também? A gente percebe que hoje a gente não consegue diferenciar mais nenhum tipo de doença como psicossomático ou somatopsíquico. Nós somos uma coisa só, né? Bem-estar, a própria definição de saúde é bem-estar biopsicossocial, né? E agora espiritual também. É verdade. Então, se a gente olhar para a nossa vida, para o estresse, e o estresse jorrando na nossa corrente sanguínea uma série de mecanismos de adrenalina, de noradrenalina, isso automaticamente, você estressada, você vai entrar num foco em todas essas coisas que ela falou, né? Quer dizer, no estômago, na alimentação, como é que você come. No sono, né? No sono, que tudo interfere. Tudo, né? Então vamos começar falando inclusive de estresse. A gente tem aí, a gente vai falar de algumas queixas e de alguns probleminhas, né? Que as meninas separaram para a gente debater em que momento tudo isso pode estar ligado. Então vai entrar aí para vocês quando a gente identifica que a gente tem um estresse. A gente tem então aí para vocês explicarem a questão do cortisol, né? Da adrenalina, do sistema digestivo em desequilíbrio. E isso é constante, né, gente? Porque não tem como, em algum momento do dia, não ter uma sensação de estresse com a preocupação que a gente tem hoje em diversos aspectos, né? Sim, sim. O estresse, né, esse mecanismo, esse estopim de... Não é aquele estresse do dia a dia, mas o pico maior de adrenalina gerado pelo estresse, é esse que é o problema, né? Isso daí deflagra uma eliminação de adrenalina na corrente sanguínea, que acaba gerando um excesso de ácido clorídrico para o estômago, que é aí que você sente quando está estressado. Ou pode ser até, às vezes, em momentos bons, por exemplo, um casamento, algum momento de adrenalina maior, não só de tristeza, mas de alegria também. Aí acaba acontecendo o quê? A dor de estômago, o refluxo, o estufamento, aquela bola que às vezes todo mundo fala, eu tô com aquela bola na garganta que não consigo me alimentar, e a diarreia, né, que é o principal dos sintomas do acometimento aí do aparelho digestivo e intestinal, que é a síndrome do intestino irritável. Então, a adrenalina, esses picos, né, emocionais, acabam alterando desde a digestão até o intestino. Tá aí, a gente vai conhecer cada um deles. Mas pensando nessa prática, então, da sua especialidade hoje, como lidar com isso, né? Porque é interessante como a gente precisa se fortalecer e criar um mecanismo de defesa para não chegar
nesse vai e vem todo dia, né? Você vê, né? O estresse nada mais é do que um desequilíbrio. O organismo tenta se equilibrar. Então, por que a gente tem esses picos? Porque a gente está preparado para uma reação de luta ou fuga. Ou eu enfrento aquilo ou eu saio correndo. Muitas vezes a gente não consegue nem uma coisa nem outra, né? Então, assim como ela falou, tem o eu-stress, que é o estresse bom de coisas boas, eu vou ganhar um carro, eu vou casar, né? aquela movimentação, só que o organismo não entende isso, né? Como uma coisa boa. O desequilíbrio vem. Entendi. Do mesmo jeito. Então, os sintomas físicos vêm do mesmo jeito e os emocionais também. E quando a gente fala do estresse crônico, que é o distresse, né? Que é esse realmente que vai te trazer problemas. São aqueles físicos, né? Tá. Que são aqueles problemas, aquelas situações onde você fica de 3 a 6 meses vivendo as mesmas situações. Então, você imagina, aquela pessoa que fica todo dia 2, 3 horas no ônibus para ir para casa. Ou está vivendo um desemprego por muito tempo. Sim. Ou agora, nessa pandemia, está dentro de casa com um monte de gente, não consegue lidar. O organismo começa a sofrer. E tem o outro lado emocional que é muito importante, que o organismo não distingue o que é real e o que é pensamento. Então, se eu estiver pensando e lembrando que o meu chefe, por exemplo, vai me criticar e que eu vou chegar lá e ele vai falar, mas de novo, você está atrasada e não sei o quê. Só de eu pensar isso, eu já tenho todas as reações físicas. Entendi. Então, a mente não sabe, o teu corpo é preparado no estresse para ter uma ação. E muitas vezes a gente não consegue ter essa ação. Eu não posso xingar o chefe, eu não posso ir embora, eu não posso bater a porta, eu tenho que me controlar. E aí eu fico. E aí já dá o problema. Então, só imaginar, por exemplo, a gente tem questões que a gente não controla, certo? O fato de a gente não controlar uma série, nada. Então, o fato de a gente não controlar já dá uma sensação de alguma coisa não muito boa, certo? E aí a gente começa a fazer histórias na cabeça que não aconteceram e que isso já é uma cascata problemática. Então, gente, realmente nós temos que praticar gratidão mesmo, porque, né? Não tá simples, mas a gente vai começar com alguns probleminhas, então, para entender até o que é mais comum, né? Para quando procurar ajuda também, ter aquela calma de encontrar o diagnóstico correto. Exatamente. Vamos colocar na tela aí, ó, vamos seguir. Eu vou passar todos, né? Então, vamos falar de gastrite, eu vou passar todas as queixas e sintomas para a doutora comentar. Então, dor no estômago em forma de pontada, mal-estar geral, dor de cabeça, sensação de queimação no estômago, indigestão, arrotos frequentes, perda de apetite, inchaço abdominal, ânsia e vômito. Tudo isso está associado à gastrite, mas a pessoa pode não ter todos, né? Exatamente. O estresse, ele causa uma gastrite, né? A longo prazo, como a doutora falou, também pode causar uma úlcera ou problemas maiores até, mas os principais são esses sintomas, né? Que às vezes é aquela bola na garganta, ficar estufado, com a sensação que você comeu pouco, mas parece que comeu um monte, fica enjoado, indigesto, você tá às vezes na hora da janta ainda com aquela sensação que acabou de almoçar. Então, tudo isso é uma má digestão. Por quê? O estresse afeta o peristaltismo, o mecanismo de digestão do paciente. E aí aquela comida fica ali um tempão. E aí dá o refluxo também, né? Tudo junto. Tudo junto. E hoje, para a gente cuidar da gastrite, é uma questão sempre alimentar? É um conjunto de fatores, né? Vai desde alimentação, mastigação, postura. Então, não ficar com o celular, com o computador na hora da refeição. É você prestar atenção naquele momento que é super importante para a sua saúde, né? Evitar cigarro, álcool, né? Ter um estilo de vida adequado, com exercícios físicos, justamente para liberar hormônios também que fazem bem para o seu organismo e que vão ajudar na digestão. Até equilibrar tudo isso, porque eu ia até te perguntar, nessa questão, quando a gente olha ali o que a gente libera quando tem um estresse, a prática da atividade física é super importante, mas ela causa um estresse também. Mas nesse caso é positivo, ele vem para balancear tudo isso. Agora, o que a gente tem que entender é que o esporte, a meditação, uma boa alimentação, tudo isso, todo mundo sabe que tem que fazer. E a questão que eu acho que a gente tem que pensar é por que a pessoa não faz, né? É como no regime. Você sabe o que você tem que fazer para emagrecer. E por que não emagrece? Sabe que não tem que comer pão, etc. Por que não? Entendi. Porque tem alguma coisa emocionalmente que você não está conseguindo bloquear. Você não está conseguindo segurar, não está conseguindo olhar para essa sensação. Isso é muito importante.
importante, né? Que a pessoa olhe o que é que ela está fazendo com a vida dela. E quando você falou assim, temos mesmo que agradecer né, e gratidão, temos que acordar e falar, olha, onde é que eu estou? Onde é que eu quero ir, né? O que eu estou fazendo com o meu corpo, com a minha mente, né? Pois é. E graças a Deus que a mente está sendo cada vez mais olhada agora, né? E por isso que a gente vai sempre tocar nesse assunto para entender esse eixo tão importante, né? E eu lembrei da questão da gratidão, que outro dia me perguntaram nas redes sociais, Carol, qual o segredo para estar sempre sorrindo? Aqui eu tô no ar, né, gente? Aqui, obviamente, eu tô concentrada e fica tudo lá fora e esse é meu papel aqui. Mas eu tento levar esse papel para a vida como um todo. E eu respondi a ela exatamente assim, se você todos os dias tiver gratidão, dificilmente você vai conseguir reclamar muito. Exatamente. É, né, a minha visão. Então, eu acho que isso vai um pouco ao encontro do nosso assunto para a gente conseguir equilibrar as doenças que vão depois se tornarem físicas, né? E é você acordar com pensamento positivo, Com né? certeza. A energia gera uma energia positiva, né? Exatamente isso, doutora. É um assim fluxo. Que eu sinto, é um fluxo. E aí, ó, além de gastrite, esofagite. Importante falar de esofagite. Azia, refluxo de um líquido amargo provocando gosto ruim, dor de garganta, dor no peito e rouquidão. Olha que interessante, poucas vezes a gente falou de esofagite. Esofagite, na verdade, é uma consequência da gastrite, né? Então, o processo inflamatório do estômago gera uma má digestão ali do alimento que vai regurgitar. Claro que tem algumas doenças que levam a esofagite, como hérnia de hiato, como uma frouxidão do músculo que tem que conter o alimento no estômago, mas todos esses sintomas fazem parte dessa questão do esôfago, que tem que ser olhado. Então, é você, às vezes, tomar um líquido não tão quente, não ficar tomando aqueles cafezinhos em jejum, mastigar bem. E um dos principais sintomas é a dor de garganta, tem tosse também, às vezes tem aquelas micropneumonias provocadas pela regurgitação. Então, tudo isso são sintomas importantes que você tem que prestar atenção. Então, pode voltar realmente... Pode voltar o líquido, que aí acaba queimando o esôfago. Esofagite é uma queimadura do esôfago por conta desse refluxo. E aí tem vários níveis, né, de esofagite, desde a mais leve até a mais grave. O ideal é já detectar no começo para fazer o tratamento adequado. Mas, doutora, esse quadro, ele pode ocorrer pontualmente ou ele pode ganhar uma frequência mais preocupante. Exatamente. É isso que tem que avaliar para procurar ajuda? Se você está tendo isso esporadicamente, então foi uma festa, um abuso, outro, não tem problema. Mas se você está tendo isso todo dia, já acorda com aquela regurgitação, né? Quantas vezes eu escuto, eu acordei já arrotando. Então, o que será que você comeu no dia seguinte? Já está tendo uma frequência de sintomas ruins, aí tem que procurar ajuda. E fazendo uma comparação com gastrite, na sua prática clínica, a esofagite ela é menos comum, gastrite é mais? Olha, eu acho que o que tem acontecido é que as pessoas estão adoecendo por várias razões hoje, né? Que a gente brinca que o de estresse moral agora, né? O estresse não é só o estresse do dia a dia, é um de estresse, é um estresse crônico, né? E as pessoas estão adoecendo, então elas têm os mais diversos sintomas. Né? Eu acho que o estômago e a área, né, de esôfago, etc., é um órgão muito vulnerável para muita gente. Mas tem outras pessoas que vão ter queda de cabelo, vão ter todos os outros sintomas do estresse, né? Vão ter problemas de pele, ou queda de cabelo, ou vão engordar demais, vão comer demais, ou vão comer de menos, ou vão dormir demais, dormir de menos. Esses sinais precisam ser levados muito em conta. Quando a pessoa perceber que ela está diferente do que ela era, olha, eu estou mais irritada do que eu era, ou eu estou mais triste, ou eu estou comendo mais, ou eu estou dormindo menos. Começa a prestar atenção. E esse é um indicador de procurar ajuda. E vem tudo em cascata, hein, gente? Às vezes as coisas estão todas associadas, não é uma coisa só, né? Então a gente vai para outro tema, olha lá, o refluxo, que é tão comum. Vamos relembrar. Queimação na garganta, regurgitação dos alimentos, sensação de empachamento, indigestão, dificuldade para engolir, tosse seca frequente após comer, dor de barriga após as refeições. Refluxo é uma coisa
é comum desagradável, e desagradável, né? E muita gente que tem estresse, a correria do dia a dia, essa não prática, às vezes, de exercício físico, tudo isso está relacionado a uma boa digestão. Então, se você não tiver uma digestão adequada, que é esse mecanismo do estômago, que é o peristaltismo, de estar eliminando o conteúdo gástrico para o intestino, você vai ficar com aquele alimento um tempo maior no estômago, que é um tempo inadequado, que é o que gera a gastrite e que gera o refluxo. Essa regurgitação constante do alimento provoca esofagite, ou seja, é tudo interligado, é um fluxo contínuo que vai desde a mente, do seu estresse, da sua postura corporal, às vezes de comer conversando e nem prestar atenção. Foi isso que você falou. Um dia ou outro sentiu alguma coisa, não tem problema. Mas se você está sentindo todo dia, está desconfortável, tem que procurar ajuda. E sabe que eu ia aproveitar também para perguntar, antes da gente ir para o último, para colocar as perguntinhas? É interessante como muitas vezes a alimentação está associada, e eu te perguntar se é verdade ou não. Comecei a ler muito sobre isso, porque eu como muita salada, muita coisa crua. E comecei a ler sobre isso, e embora seja super saudável, às vezes é tanta fibra que o corpo não dá conta e também acaba tendo alguns problemas do excesso desse tipo de alimento. É verdade, doutora? Depende da quantidade, né? Existem algumas fibras que dependem de água para fazer o bolo fecal e tem outras que não. Então, às vezes você está comendo muita fibra e ao invés das fezes saírem pastosas e ter um intestino saudável, acaba empedrando porque em muita coisa. Então, assim, tudo tem que ter um meio termo, né? Então, se você come bastante legume, verdura, proteína, beba bastante água para deixar as fezes mais fluídas, mais flácidas, mais pastosas, e que é o refogar adequado. As folhas também é legal. É legal não também. Consumir sempre crua. Não, tem que ter o balanço, folhas cozidas, folhas cruas, legumes, né? Tem a parte do carboidrato do legume que faz bem pra gente também. Isso é super importante. Muito bom. Vamos pro último e vamos colocar perguntinhas do público. Olha lá quem escreveu pra gente, hein? Ainda o último, vamos falar de síndrome do intestino irritável. Esse é o campeão aí de perguntas, hein? Crises de desconforto abdominal com fortes cólicas e excesso de gases e períodos de prisão de ventre e diarreia. Bom, então a síndrome do intestino irritável, né, realmente é uma das questões que mais vem no consultório, né? Primeiro, que traz aí um desespero do paciente, porque é muito sintoma e é só uma questão emocional, né? Tanto que a gente trabalha muito com essa parte do psicólogo associado aí no tratamento para estar ajudando. Então, é o paciente que tem um estresse crônico mais contínuo, que está com níveis de adrenalina no sangue altíssimos e provocam um distúrbio do movimento intestinal. Então, o intestino, ele não tem lesão. É muito importante a gente falar isso, que não é uma colite, que é uma doença inflamatória intestinal. É uma alteração do movimento do intestino, que dá cólica, aumento de gases, pode dar diarreia, aquelas fezes explosivas, a urgência para evacuar. Então, quantas vezes você fala, eu preciso de um banheiro rápido, ou preciso sair da mesa de um jantar ou de um almoço para ir até o banheiro. Isso pode ser síndrome do intestino irritável. E aí o diagnóstico é feito dessa forma, eliminando outras questões quando não há inflamação. É uma ótima conversa no consultório, né? É da empatia ali, de você conseguir tirar do seu paciente isso e ele contar um pouco do dia a dia, e aí você faz exames para excluir outras coisas e aí fecha o diagnóstico. E tem que ter a outra parte no controle também, né? Com Porque certeza. Senão não adianta. Você vê que até o intestino fica irritável, né? Não é só a pessoa, Tem que ter um equilíbrio para conseguir conter esse todo, né? Senão, claro, a gente vai ter problema e é desconfortável e diminui a qualidade de vida, né? Eu vou colocar perguntinhas do público, então. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem, estamos ao vivo. Sofia, obrigada, um beijo. Como identificar a síndrome... Ai, sabia, eu falei que era um recorde do intestino irritável somente por sintomas ou tem algum exame específico? É mesmo uma conversa, né? Uma anamnese que a gente fala, e a gente sempre pede a colonoscopia
endoscopia, que é o principal exame para diferenciar da colite. Então, a colite é uma inflamação no intestino que pode ter úlcera, pode ter lesão, que aí não tem nada a ver com o intestino irritável, mas a gente pede para descartar. Perfeito. Vou colocar mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gustavo. Um beijo para você, querido. Apesar de haver uma conexão entre saúde mental e intestino, como podemos não generalizar problemas intestinais e tratar tudo como resultado de ansiedade, depressão ou quadros de estresse? Importante essa pergunta dele, né? Exatamente. Que a gente fica sempre na dúvida. É saber escutar, né? Acho que a gente escuta muito o paciente e pede sempre exame para descartar o que é doença ou o que é uma ansiedade. Mas esse bate-papo no consultório, saber escutar o paciente e entender toda a situação de vida, eu acho que é o mais importante. E aí depois, como médica, a gente vai pedindo os exames adequados para excluir as doenças e aí fecha o diagnóstico. E quando é ansiedade? Não, eu acho que tem uma coisa muito importante nessa pergunta, que é qual é a diferenciação entre ter um problema físico ou um problema causado por fatores emocionais. A gente tem que começar a entender que o ser humano é único. Então, o que eu acho que o paciente fica incomodado é quando eles falam assim, isso é estresse, isso é nervoso, isso é porque você está ansioso. Isso não resolve o problema do paciente, isso só dá um rótulo e ele fala, mas eu estou me sentindo mal. Então, o que é importante? É essa boa conversa, esse diagnóstico, porque o fato de ser causado ou agravado por fatores emocionais não elimina a questão física. Perfeito. E o fato de ter uma questão física não elimina ter componentes emocionais juntos. Sem dúvida. Então, é o que a gente fala, doença psicossomática ou somatopsíquica. Ela pode ter começado aqui e alterou aqui. Ela pode ter começado aqui e veio para cá. Então, nós somos um conjunto. Então, vamos olhar isso como um todo. Fato é que as duas questões são ali, precisam ser são tratadas. Presentes. Sem dúvida. São presentes. Não adianta, se tem ali uma queixa física, como você colocou, não dá para esquecer. Claro. Não, só porque é o estresse, então não, tem que cuidar porque pode virar uma coisa pior, ainda que tenha começado por um estresse, né? Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Dá tempo. Vamos ver, olha lá. Daiane, obrigada, um beijo. Em crianças, é comum ter gastrites, né? Pensando nessa questão emocional. Estou com uma criança com todos os sintomas investigando ainda, mas está tudo muito confuso. Como tratar no caso de criança? E elas ficaram prejudicadas com a pandemia, né? Ficaram, né? Tudo gerou um estresse, ficar sem escola, sem brincar, readaptar, né? O universo infantil foi bem difícil, tanto para os pais quanto para as crianças. E a gente tem, eu não sou pediatra, mas eu tenho muitos casos de criança com problema de estômago, que a gente às vezes vai até de meios psicológicos, naturais, né? O famoso chá de camomila que eu sempre falo aqui no seu programa. Para dar uma acalmada. Para dar uma acalmada e ele acaba ajudando aí também na digestão. Mas sim, as crianças sentem. Não dá para excluir não também. Dá. E nessa parte aí da questão emocional, foi recorde, né? E por que a criança seria diferente, né? Se ela também está entendendo o que está acontecendo, se ela também está angustiada com alguma coisa, às vezes ela não nomeia, mas ela demonstra. Sem dúvida. E aí o corpo também vai aparecer alguma coisa. E eles ficaram prejudicados mesmo, gente. Não pode tapar o olho, não, né? Tem que olhar. Todos. Dá tempo de mais uma pra gente encerrar. Dri, obrigada, um beijo pra você. A bulimia pode ocasionar estas patologias? Sim, pode, né? É uma outra questão também, né? Que a gente conta sempre com a ajuda aí de uma psicóloga, mas a principal causa da bulimia é a esofagite, né? É a queimadura do esôfago, até de alterar os movimentos peristálticos, o movimento adequado que o esôfago tem para levar o alimento para o estômago, tudo isso fica atrapalhado. Então, tem uma desmotilidade, tem uma alteração da musculatura, tem essa queimadura do esôfago que pode até virar coisa mais grave. Olha só, gente, e é um assunto que eu outro dia comentei, que aumentou o número de adolescentes, né? De meninas adolescentes com muitos problemas de compulsão alimentar e com a questão do transtorno, né? Da bulimia, da anorexia, não é? Sim. Tá terrível. Acho que a gente tem que trazer esse assunto para você, Bonita, porque quantas mamães estão aí do outro lado e que muitas vezes não é que não enxergam, mas que não sabem conduzir a situação, né?
Porque, gente, olha, é tão complexo que agora a gente não tem mais tempo, né, Glaucia? Mas é um assunto que eu e Glaucia a gente bate tanto papo, porque eu sou mãe de menino, ela é mãe de menina. E a gente conversa e a gente tem que ter um olhar que também de respeitar algumas questões desse adolescente, dessa criança, porque eles também já têm padrões do que eles gostam e não gostam. Então, não deixar virar uma doença, meu Deus, é muito sério. Então, voltem para a gente falar sobre isso. Com certeza. Combinado? Muito obrigada. Obrigada, viu, Adorei, Carol? sempre Obrigada. um prazer. Vou Prazer deixar é aí o nosso. contato da doutora Vanessa Prado, que é cirurgiã do aparelho digestivo. Vocês encontram no Instagram, @doutorabreviado. Vanessa Prado, tudo junto, Vanessa com V e 2 S, @doutorabreviado, Vanessa Prado, tudo junto. E da doutora Liliana Seger, que é psicóloga, você encontra também no Instagram, @doutorabreviado, Liliana Seger. O Seger se escreve S-E-G-E-R, @doutorabreviado, Liliana Seger. Tudo junto no Instagram. Obrigada, meninas. Obrigada, Parabéns. obrigada. Acho que tudo isso faz a gente ficar alerta e, claro, fazer os exames, procurar ajuda, que tudo dá certo. Obrigada, Obrigada, gente. Até viu? a próxima. Tchau. Até.